ar com mais um episódio de Além do Rock. Gente, hoje o negócio tá babado. Dizer pra vocês que um convidado aqui, o estúdio ficou pequeno pra esse cara que tá aqui, inacreditavelmente gigante. Ele faz parte da primeira formação de Legião Urbana. Sim, com vocês, Cadu Lambach. Você viu a nossa plateia? A gente tá com uma equipe pequena, né? Umas 30 pessoas, sossegado, mas o calor humano aqui dá pra sentir, né? E aí, Cadu, como é que você tá? Eu tô muito feliz de estar aqui, já assisti algumas edições aqui, já tinha assistido o Marcelo. Legal. Conhece ele? Claro. É gente boa demais, né? Marcelo, onde um abraço. Onde tá a câmera ali? Você pode falar com essa. Tá, nessa aqui. Marcelo, você é muito bagunceiro. Coloca a ordem nesse negócio aí. Se tem alguém que pode falar, é você. Porque eu já viajei com ele, eu sei do que eu tô falando. É mesmo? É. Nossa, tem muita história hoje, né? Tem. Então, peraí, calma aí que vamos começar. Pra começar, nosso convidado hoje, gente, já começa outro nível, né? O cara já traz 2 álbuns, ele tem 4, já trouxe 2 álbuns pra mim, ganhei o livro dele autografado, desculpa aí, galera. Música Urbana, o início de uma legião. Sensacional. Sou uma devoradora de livros, vou ler isso aqui direto. Eu vou te passar um feedback de tudo, hein? Ótimo. Amo o livro, amo o físico. O biógrafo, o biógrafo que escreveu o livro, que é o André Molina, ele tem uma assinatura, ele tem um estilo muito rápido. Foi quando eu tinha dado uma entrevista para ele num outro livro chamado O Divã do Rock Brasileiro, que ele havia escrito. E eu achei interessante como você leu o livro já havia acabado, né? Eu falei, gostoso, né? Se tivesse que chamar uma pessoa para escrever minha biografia, seria ele. E acabou acontecendo. Show de bola. Ao nível, né? Tipo, minha biografia. Quando você chega nesse patamar, meu filho, é muita estrada, né? Mas eu quero aproveitar e já agradecer os nossos patrocinadores, Caiçara Brasil, que sempre tá com um gole gostoso pra gente. Inclusive, manda pra nós aí o nosso Fogo Caiçara, que é o nosso drink especial do nosso podcast Além do Rock. Graças. Meu Deus do céu. Fogo Caiçara. Fogo Caiçara. É bom demais. Dá um golinho aí pra você ver. Fogo Caiçara. Eu gostei desse nome. E aí? Delicioso. Gostou? Eu adoro drink, adoro. Olha, tem muita coisa aqui, hein? Tem, o que você acha que tem? Tem uma fruta aqui diferente. Parece pitanga. Canela. Canela e limão. Canela e limão. E aí tem o Schweppes, né? Sim. O limão espremido e a dose de Caiçara Brasil Afire. Tá. Que é esse que é licor, diferente, tá? Que licor é canela com a base de cachaça. Tá. A galera tá acostumada a experimentar por aí os de whisky e tal. Mas esse aqui, esse é outro patamar. Foi o que me remeteu, eu imaginei. O negócio é brabo. E não dá ressaca, viu? Tem negócio com jambu também aí. Tem aí, ó. Temos isso jambu. É Belém do Pará e Belém é demais. Você gosta de jambu? Eu amo jambu. Então nós vamos ter que dar um golinho de jambu. Mas você sabe que daí a entrevista vai pegar outro viés. Não tem problema, nós estamos aqui pra isso. Nós estamos aqui pra isso. Cadu? Eu não estou. Vamos lá. Vai dar agora, vai dar. Cadu, se tem uma coisa que eu quero saber, que todo mundo quer saber, como que era o mercado da música, o pensamento do músico, quem queria ser artista naquela época, dos anos 80, como que fazia, como que funcionava, porque hoje, né, você grava em casa, grava no celular mesmo que vem com uma qualidade incrível e já vai soltando as demos, já vai soltando as coisas, mas antes, né, era outro tipo de realidade. Não existia esse pacote, esse protocolo, quero ser um artista, ou você era, ou aquilo era muito forte, porque sempre existiu uma tendência social, principalmente na década de 80, assim, tipo, meu filho vai ser músico. Não existia. Não existia. Né? Não existia. Meu filho vai ser o quê? Ser músico. Devia continuar existindo. No meu caso, aconteceu porque minha mãe era pianista, minha mãe é pianista,
foi diretora da Belas Artes aqui, pianista conhecida. Meu pai tinha uma veia musical muito forte, apesar de ser secretário de Estado do Paraná. Nossa, então você cresceu num ambiente de música, que favorecia tua entrada no meio musical. Meu pai promovia muita festa, aqui em Curitiba, festa em casa, né? Aqui em Curitiba e em Brasília também. Nossa, muita. Que legal. Mas que tipo de festa? Eles chamavam de roda de samba. Mas eu me lembro que tocava Jobim também, minha mãe ia para o piano, já a coisa ia para outro lado, né? E eu me lembro, mas incrível. Assim, rock and roll não existia. Mas da sua pergunta, esse pacote de assim, ser músico era uma coisa que era tão forte, para mim foi tão forte, para o Renato Russo foi tão forte, que eu acho que a gente nunca questionou não ser outra coisa que não fosse músico. Nossa, eu acho lindo isso, porque para entrar no meio da música como profissional, né, e não como hobby, você tem que dar 100% da sua vida para a música, né? 100%. Se você der 90%, a música não vai te dar nada, mas você tem que dar 100%. Sabe, essa coisa do direito, da comunicação, ela sempre foi muito forte comigo, mas Sim. assim, eu acho que se eu tivesse ido para o direito ou para jornalismo, eu ia deixar uns 70% do meu coração ali que não, sabe? Então, eu nunca questionei isso. Me lembro que quando eu fui fazer, a gente estava formulando o negócio na UNB, estava eu, o Dinho Ouro Preto, a galera que a gente sempre andava muito junto em Brasília. Dinho, né? brotherzaço. Pô, brotherzaço. Um abraço para você, Dinho, quando estiver em Curitiba, bora gravar. Sei que você é conterrâneo nosso aqui. Curitibano, né? Um queridão. Sim. Tenho muito orgulho de ser amigo do Dinho. Que legal, cara. Porque ele se tornou uma pessoa bacana, né? Ele era molecão, né? Vocês se conheceram? Sim, bem moleque, E eu me lembro quando eu estava fazendo lá a cartelinha para fazer o que você vai fazer, primeiro, segundo, terceiro, né? Então eu colocava, tinha a primeira assim, direito, jornalismo, música. Eu botei os 3, música. Ele falou, caramba, cara, tu é maluco mesmo. Mas é que eu não pensava em outras coisas, assim. Quando eu via Santana, quando eu via Jeff Beck, parecia que alterava a minha consciência. Dá uma sensação no coração, né? Que você sente que... Eu nunca questionei ser... Eu acho que se eu tivesse abraçado uma outra profissão, talvez eu acho que certamente a gente é muito... Quando a gente é músico, artista, você sabe muito bem, a gente tem que estudar 8 horas por dia, 7 horas por dia. Não precisa ser 7 horas, principalmente quem canta, né? Sim. Não dá para estudar 7 horas. Não, mas o piano, para mim, por exemplo, exigiu muito da minha atenção por muitos anos da minha vida até hoje. Né? Imagina você estudando 8 horas por dia de direito ou engenharia civil durante 40 anos. Que é o que eu faço até hoje. Eu estudo música, é isso. Né? Exato, porque tem muita gente que pensa assim, a música vem com uma magia, né? É uma magia, eu quero ser músico, mas aí, mas eu quero fazer, já começar dando certo, com aquela loucura, né? Aquele sonho meio fora da realidade. Mas você tem que pensar que a pessoa que quer ser médico, ela também tem que estudar muitos anos para conseguir ser médico. Advogado, a mesma coisa. Então, por que o músico, às vezes, não pensa nesse lado, tipo, gente... É uma profissão como qualquer outra. Você tem que se dedicar igual, você tem que saber vender, você tem que saber fazer tudo. Senão não adianta, não é só um sonho. Então, mas é que à medida que o mercado foi se moldando, a gente foi se deparando com esses novos protocolos da música. Entendeu? Você é obrigado a se relacionar com o empresário, você é obrigado a ler muito bem o contrato. Eu já fiz 2 contratos na minha vida que eu falei, eu vou ter que rescindir e consegui rescindir. Porque tinha uma porta de saída. Mas foi uma treta danada. Imagina. Que os caras queriam levar minha alma junto. Entendeu? Coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, fazendo, né? Exato. Então é isso, não existia, nessa época não existia. Existia, sim, um prazer em fazer muito forte. O mercado da música naquela época, do começo do Legião, o que estava rolando bastante, assim, que era a referência de vocês aqui no Brasil? Na música brasileira do rock and roll, estava lá Rita Lee, o Pepeu Gomes, muito forte. Tava a banda do Armandinho Macedo, que esqueci o nome da banda dele, que era maravilhosa, que o Vitor Biglione. O meu enfoque sempre é guitarrista. Claro, óbvio. O Vitor Biglione entrou nessa banda. Fica à vontade para falar sobre isso. Mas o que tocava na rádio era isso.
E Secos e Molhados, o finalzinho também, que é uma banda muito importante. Mas o que tocava nessas eram as bandas que tocavam, os grupos musicais que tocavam eram trilhas de novela. Porque a novela que comandava tudo. Até pouquíssimo tempo atrás, se você for ver, né? Até 2009, 10 ali, a novela estava comandando a playlist da galera, né? Exatamente. Então era o que tocava nas rádios. Era esse estilo de música que tocava. Mas assim, eu via Pepeu tocar e falava, meu Deus do céu, que técnica, que guitarrista, né? Pensava comigo, vai demorar muitos anos para eu chegar nesse nível, né? E na música pop internacional, aquilo que eu falei, tocava muito Santana, e as bandas, as grandes bandas, né? Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin. Sim. Quando a gente entrava numa discoteca para comprar um disco, que ainda existia uma loja chamada discoteca. Gente, as pessoas, sabe o que elas faziam? Elas saíam de casa, iam para uma loja que vendia CD, e às vezes, né, CD recentemente até, né, se for para pensar, era vinil, né? Vinil. Depois veio isso aqui, o nome disso é CD, olha que legal. E as pessoas compravam, pensavam assim, eu ouvi uma música desse artista, eu vou procurar conhecer mais a obra dele, e comprava no escuro. Nossa, isso era muito legal. E o trabalho do encarte? Você viajava nos encartes, os desenhos, né? As letras. Cantava as músicas lendo no encarte. O disco do Queen não era só um disco, não era só um álbum. Ele tinha todo um trabalho artístico ali, belíssimo, né? Tinha o lado A, o lado B. Quem vai abrir o lado B? Qual tinha música uma surpresa, um negócio. Aí, às vezes, tinha uns discos que você deixava tocando e esquecia. E aí tinha, a última faixa tinha 17 minutos e nos 2 últimos minutos tinha um negócio totalmente aleatório, né? Para quem quisesse, assim, por exemplo, vamos fazer um macarrão aqui em casa, uma massa. Daí você com os amigos, daí a gente ouviu, vamos ouvir o último disco do YouTube. Beleza, colocava o disco do YouTube, ficava conversando. Era uma outra forma de se assimilar a música. Sim. Você ouvia a primeira faixa, a segunda faixa, mas você já estava conversando, mas a música estava rolando. Sim. E você ouvia o disco inteiro. Exato. Ficava familiar a sonoridade do álbum, né? Quando você ouvisse uma outra música que nem fosse single, você já tinha ouvido aquilo, né? Mas era uma forma de se assimilar a música, né? E que hoje mudou. Hoje é tudo muito rápido. Mas hoje também é legal. Também é legal, é diferente, mas é legal. Mas o que eu sinto, assim, por exemplo, como artista hoje, eu não sei o que você pensa, é o lance de, tipo, a música ter uma validade muito menor. O álbum, o quanto tempo demora pra fazer um álbum? É muito tempo até compor, até saber exatamente o que vai entrar. Daí começa a pré-produção, aí começa a gravação que demora. Aí vem a mix, vem a master, vem a recall pra caramba, vem a arte do álbum, vem a proposta fonográfica, visual e tudo. Um trabalho desgraçado, gigantesco. Divulgação. Pra uma semana o disco já tá batido, né? Isso que é meu. O mercado mudou muito. E eu vivi todo esse período aí. Exato. Eu não vivi antes, na década de 70, mas eu vivi dos anos 80 e fui vendo tudo mudar. Nossa, que incrível. E qual que é a tua opinião, tipo, de uma forma geral, do que a música era antes e o que se tornou do mercado, assim? Você acha que melhorou, piorou? Tá uma bosta? Olha, algumas coisas do Foo Fighters eu amo. Eu acho eles pop pra caramba. Mas assim, vou falar uma banda, outra banda, né? Eu me lembro que quando a gente ia nessas lojas de música, a gente encontrava aqueles vinis, só tinha coisa boa, né? Primeira prateleira, não. Porque também o custo para você lançar um artista era extremamente alto e muito mais complicado. Isso. Então, para realmente lançar, tinha que ter uma curadoria muito boa em cima para dizer, isso tá muito bom. As bandas aqui do Brasil, houve essa mudança no mercado nacional e a gente nunca imaginou na época que a gente fosse revolucionar o mercado brasileiro. Isso ocorreu porque as produções que aconteciam dentro das gravadoras, quando existiam as grandes gravadoras, atuavam muito mais forte. Assim, o disco da Bethânia, $80 mil o orçamento. Daí tinha produtor, tinha o cara que escrevia as partituras, tinha o cara que colocava as partituras para todos os músicos, tinha o pessoal que tocava cello, violino, aquela coisa toda. Então, eram produções maravilhosas. Daqui a pouco veio uma banda de garagem, com uma temática
totalmente que revolucionava, contestadora, como a Legião Urbana e a Plebe Rude e a Banda de São Paulo, cujo movimento punk era mais existencialista. Brasília tem uma coisa mais ideológica, né? Sim. Depois eu queria falar sobre Brasília. Vamos falar agora, Brasília era bom demais. Vamos para Brasília. Mas enfim, essas bandas quebraram o mercado com $5 mil, você promovia um disco que não com 80 mil. Por isso que quebrou o mercado. Exato. Mas Brasília tinha uma magia. Sério mesmo? Tinha. O que tinha? Tinha, não, assim... Era uma sensação... Na verdade, Brasília não tinha nada. Nós que fizemos uma cidade, né? E eu sempre fui da turma, sempre eu ficava ouvindo jazz rock, eu gostava do pessoal do jazz rock. Mas assim, eu me lembro que eu estava na quadra e a gente não tinha nada para fazer, debaixo do bloco, sem ter o que fazer. Daqui a pouco aparece um grupo de punks passando na minha frente. E assim, os punks que eu conheci primeiros não eram o Fê, o Flávio, o Renato, não estavam nessa turma. Eram filhos de adidos culturais, o pessoal das embaixadas da Alemanha. Tinha influência de fora, né? Era um pessoal muito diferente. As meninas assim, vestindo umas roupas muito loucas, o cara segurando aqui. Uma cena, era uma cena. Era gente que tinha recém-chegado da Inglaterra e que ficava vagando por Brasília, filhos de embaixadores, a fim de aprontar. Eu me lembro que eu fiquei olhando aquele povo e falei, que é isso, cara? Parecia nossa, cachê de corrente. Antes do Mad Max, isso, né? E a gente ficava assim, caraca. E eu me lembro que... Mas eu nunca imaginei. Que você ia estar junto com esse povo. Mas eu conhecia, assim, eu conheci o Bonfá, né? Já tinha visto o Aborto Elétrico tocar no Marista. Eles não sabiam tocar direito. Não sabiam nem o que estavam fazendo, né? Não sabe, musicalmente não, mas assim, a expressão já tinha. Era o Sex Pistols, assim, era o Sex Pistols. E essa influência bem diferentona do que rolava no Brasil, veio muito dessa... Você acha que veio dessa condição social dessa galera de Brasília, que tinha muita gente que podia ir para fora? Como é que é isso? Sim. Fazia diferença, todos eles haviam recém-chegados da Inglaterra, haviam visto o movimento punk. O movimento punk era... A função do movimento punk era quebrar tudo, né? Assim, a ideia... Existe uma ideologia punk. Vamos quebrar qualquer coisa que seja careta ou que já tenha acontecido. A gente veio para quebrar. Inclusive a moda. Sim. Né? E essa turma, ela se vestia, eu me lembro de ver o Fê, o Flávio, o Bonfá, o pessoal da Plebe Rude, que a Plebe Rude já existia antes do Capital da Legião. Né? Sim. Eles se vestiam de uma forma punk, mas incrivelmente elegantes. Eles eram elegantes. Não era aquele punk escrachado, né? Mas eles eram assim, você olhava aquela turma... Eles cabiam, eles vestiam aquilo, de verdade, eles se produziam. As meninas eram muito gatas. A Helena, que era irmã do Fê, namorava o Dinho, então já tinha um casalzinho, né? Dos bonitinhos, era todo mundo bonitinho naquela turma. O Renato montou uma turma que ele queria montar, a turma dos bonitinhos. Entendi. Com ideologia. E foi o Renato que foi o cabeça do rolê, assim? Não, ou foi todo mundo junto? Assim? Foi o Renato, foi o Fê e foi o André Miller, que eram os caras mais velhos. Sim. E que ouviam muita coisa, assim, já via música. Eles já ouviam, assim, Kraftwerk, coisa que a gente nunca imaginou que ia ouvir. Eles já ouviam. Já tinha. Era um rock and roll que trazia a música, né, de uma outra forma, né. E eu me lembro que, então eu cheguei a ver essa galera assim, eu nunca imaginei que ia fazer parte. Até o dia que eu desci do palco, eu tinha uma banda instrumental, por incrível que pareça, de jazz instrumental, assim, descendo do palco. Não, mas faz muito sentido. Faz muito sentido pra mim. Com 16 anos, né? Daí eu desci do palco. Não, é que com 16 anos já dava pra ver que você era um pouco mais pra front na questão de tipo, vou prezar pela qualidade, vou atrás de, né? Daí o Renato olhou pra mim e falou assim... Paraná, ele já me conhecia e falou, eu quero montar uma banda com você. Pois é Paraná que eu tenho que te chamar, né? Não, pode chamar, Catunambaque Paraná. Paraná. Eu vou te chamar de Paraná. Porque a galera de Brasília só me chama de Paraná. Então a Curitibano também vai te chamar de Paraná. Tá bom. Paraná, você é o Paraná. Daí existem tantos Paranás por aí. Mas você é o Paraná. O Paraná da Legião. Daí a gente veio montar a banda, né, que não tinha nome. E eu passei a fazer parte dessa turma. Mas eu me lembro da preocupação do Renato, quando ele fez essa proposta, eu quero montar uma banda com você,
A segunda coisa que ele falou foi o seguinte, ele foi interessante, ele tinha uma menina deitada numa Caravan, que era um carro antigo da época, assim, toda bonita, e falou, agora eu vou te apresentar a musa da turma, que ele falava, né? Tava lá a Helena, toda bonita, assim, olhando pra mim, o Bonfá do lado dela me olhando, tipo, conheço esse cara do Objetivo, né? Que a gente se conhecia. Daí, a preocupação dele de apresentar a musa da turma para mim. Ele estava me inserindo na turma, mas a turma, que era a segunda família dele, ou talvez a primeira, ou tão importante quanto a família, tinha essa hierarquia, entendeu? Tinha a plebe rude, que ele já tinha uma... que estava ali já com uma temática punk de verdade, entendeu? E foi assim que... Foi esse clima, essa coisa mágica que eu nunca mais esqueci. Foi a partir extremamente despretensioso, né? A partir daquele momento, eu passei a integrar o que seria a maior banda de rock do país. Pelo menos em números, né? Sim. Porque tem gente que não acha, mas assim... mas muito peraí. forte, né? Se quem não acha que é a maior... tem que sempre achar que é uma das. Porque não tem como. Seria muita hipocrisia e muita falta de senso achar que Legião é uma banda média ou não faz diferença. É impossível pensar assim. Realmente. Mas tá lá na prateleira dos Mutantes, dos Secos e Molhados, banda importantíssima. Né? E às vezes a gente pensa também, Capital Inicial hoje, que é uma banda que a gente está tão acostumado a ter eles, a ver os shows deles, né? A gente esquece que eles também são nesse patamar, né? Sim. Eles estão ali desde o começo, né? Skank, enfim. Mas é que eu sinto que o Legião tinha uma agressividade maior, né? Uma coisa mais de tipo, cara, eu não tô nem aí pra nada. Tinha um desprendimento também. Né? Eu vejo isso no repertório também, que hoje eu faço esses shows pelo país, tocando Legião Urbana, acabei assumindo os vocais, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, que isso é um outro departamento, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, é outra coisa. Né? Mas assim, quando eu mando um Petróleo do Futuro, entendeu? Um lado B da Legião, o pessoal canta tudo, olhando no olho. Quem é fã de Legião é fã de... Olha aí, ó, o moço ali, ó, mostra aí. E olha só. Ele tá mostrando quem a tatuagem. Então, esse povo assimilou a banda de uma outra forma, eu assimilei de outra forma. Eu posso ter fundado a banda, né? Mas assim, eu respeito demais os Legionários, porque eles assimilaram toda aquela história do Renato. Aquela história do Renato tinha muita erudição, mas muita erudição. Assim, minha mãe contando, estou dando spoiler do livro. Mas tudo bem. A minha mãe contando assim, meu filho, antes do ensaio, ela dava aula de piano. Daí, meu filho, esse seu amigo Renato, ele é meio esquisitão, né? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu estava dando aula de piano e atrás de uma samambaia, na época tinha muita samambaia, né? Afincas e samambaia. Todo mundo tinha samambaia em casa. Ele ficava atrás da samambaia escondido assim, daí terminou a aula, ele veio falar comigo. E eu fiquei surpresa porque ele sabia a história, a vida e a obra de todos os compositores da Renascença, do Barroco. Entendeu? Caceta! Olha o conhecimento! Da música do século XX. Ela falou assim, inclusive, depois ele deu de presente para ela um livro do Eric Satie, compositor. Né? Meu Deus! Então, esse era o Renato erudito. Nossa, ele era muito pra frente. Nossa! Bem pra frente mesmo. Tava na frente. Demais. A ponto de chegar numa gravadora como a Emael John e começar a mandar lá dentro. Eu vi dizer, isso pode ser uma fofoca, mas que ele comprou as ações assim da Emael. É mesmo? Isso é uma fofoca. Nossa. E que fazia ele ter muito poder. Exatamente. No mercado, né? Dentro da empresa dele. Claro. Né? Nossa, mas também autonomia. Outro visionário, né? Porque quando você pensa assim, vou lançar um trabalho na música, preciso de uma gravadora. E se eu comprar a gravadora? Ele ia dar essa risada ali, exatamente. Essa é a risada do rock and roll. Ele falou, peraí, eu vou atuar aqui dentro dessa empresa, então eu vou comprar umas ações. Pra saber porque na hora que eu quiser que a capa seja desse jeito, eu não vou ter que bater cabeça com o cara que, entendeu? O cara sabia exatamente o que ele queria. Sim. Bizarro, né? É difícil, né? Às vezes a gente, como artista, fica em dúvida, passa por um limbo. Nossa, vem falar de capa de álbum pra mim, eu penso assim, que você tá
falando. Eu acordo de manhã questionando se aquele solo foi bom, o cara vai me perguntar sobre a cara. Não, né? Mas e daí? Como é que foi indo? Ele acompanhava a tua mãe nas aulas, ele tinha toda essa noção do mercado da música de uma forma geral, não só do estilo que ele gostava. E aí vocês decidiram fazer a banda. E era Legião desde o começo o nome? Foi. Teve um ensaio lá que ele chamou a gente para o ensaio. Chegamos lá, não era ensaio. Tinha um quarto, o quarto dele estava esquisito, assim, estava todo um clima místico, a Bíblia estava aberta, o I Ching estava aberto, o incenso havia sido aceso, e daí? E tinham 2 nomes. Daí ele falou, hoje nós vamos escolher o nome da banda. Daí estava lá, Legião Urbana, e mais outro nome que era Soldados, não sei da onde, que eu não vou me lembrar, porque eu tinha 16 anos de idade. Mas assim, a gente... Mas por que ele fez esse ritual todo para escolher o nome da banda? Ele era muito místico, ele adorava essa coisa de... Porque, se o cara fez isso e deu tão certo, talvez o caminho seja ele. Não, ele ainda olhou no meu olho assim e falou assim, essa banda, a gente escolheu, porque estava lá escrito Legião Urbana, o nome já era muito bom, Urbana Legion Omnia Vincit. Urbana Legion, né? Que às vezes eu vejo escrito Urbana Legion, não. Urbana Legion Omnia Vincit, que era uma frase do Júlio César que dizia que a Legião Urbana nunca será vencida. Era uma frase de efeito para os legionários. Nossa, pesado. E a gente, na mesma hora, pá, é essa aqui, né? Uhum. E ele olhou no meu olho e falou assim, isso aqui vai dar muito certo. Ele sabia. Ele sabia. O Felipe Seabra também sabia. Ai, cara. O Dinho também sabia. Todo mundo fala isso, né? Quando você acredita demais no negócio, é porque realmente vai dar certo. Eu acho que outra parte da turma também achava que aquilo ia dar em alguma coisa. Eu achava que aquele ambiente ali não era um ambiente guitarrístico. Entendi, claro, faz Entendeu? sentido a tua cabeça. Porque a minha família, eu sou um guitarrista convencional, eu queria estudar guitarra, então eu queria ouvir outros. Imagina a tua mãe pianista. Deve ser uma pianista excepcional. E o piano exige muita técnica, exige muito estudo de harmonia, exige muita coisa. Imagina você chegar pra tua mãe e falar, eu vou tocar guitarra, não vou estudar porra nenhuma, eu vou no feeling. A tua mãe já ia chegar e falar, não, você tem que estudar teoria. Não, lógico, já tinha você me colocado para estudar teoria há muito tempo. Eu já tinha um conhecimento musical quando eu entrei na Legião Urbana. Né? E eles eram mais viscerais, assim, na questão. Eles estavam preocupados com a ideologia, na quebra, na ruptura social. O convite do Renato foi um viés musical. E essa galera eles estavam preocupados em quebrar com as estruturas sociais. Né? Então lá vem, que país é este? Geração Coca-Cola, né? Mas aí, fazer uma pergunta que, eu gosto muito de Legião, tá? Pelo amor de Deus, galera, não acha que é uma pergunta de hater, porque não é. Pode ser soar meio estranho, mas não soa um pouco estranho eles terem... O que fez eles terem esse fogo de revolução quando eles estavam situados numa situação de conforto? Todos eles eram filhos, estavam numa situação de conforto. Porque, né, vou revolucionar o quê? Se tá tudo tão bem pra mim. Não, mas existia ali uma vontade de revolucionar. Mas por exemplo, Que País é Esse? É uma música que eu sinto muita força no Renato cantando, uma ira, uma coisa, uma força muito enorme. Mas o que você acha que você estava lá que impulsionou eles a ter... Havia uma vibe social muito forte, havia um movimento muito forte. Que eles entraram e abraçaram. Exatamente. Não foi uma coisa muito pessoal, foi mais do coletivo. Não, do coletivo, daí faz mais sentido. Certamente. Entendi. Certamente, a gente estava vendo um momento de transição política. Claro. Né, da ditadura militar. Até no primeiro show a gente foi preso. Né? Isso, eu ia te perguntar isso. Como assim? Primeiro show do Legião Urbana vai todo mundo pra cadeia. Você sabe que até tem assim um certo charme, né? Fomos presos no primeiro show da Legião. Óbvio, nossa, eu queria Só essa que não história. É bom, não. Não? Não.
Eu seria. Eu correria o risco de ser presa por uma boa causa. Uma boa causa, tá. Tipo de protesto, assim, de uma coisa que eu confio. Mas é que quando acontece, você fala, pô, eu não falo palavrão, eu falei, porra, que merda! A gente ensaiou pra caramba, chegamos aqui em Patos de Minas pra fazer o primeiro show da banda, a gente desce algemado, tipo assim, com um grupo de soldados, assim, policiais militares, que quem botou fogo na história foi a plebe, né? Não é nossa culpa, né? Já entraram já cantando essa música. E os policiais estavam muito nervosos. E a gente estava dentro de um espaço que era a Feira do Milho, lá de Minas, lá de Patos de Minas. Esse espaço, ele era um espaço dividido entre a feira e dos policiais militares. Ali os policiais treinavam ali. A gente estava dentro da casa deles. E daí vocês bateram de frente. A gente sem saber, né? E daí descemos assim, aquela fila de policiais esperando a gente. Isso tinha o quê? 16 anos? Daí eu falei pro Renato, olha só, segurança. Eu falei, que segurança, cara? Vamos ser preso. A gente foi preso. Você achou assim, que a galera estava fazendo um cordão humano de proteção para você? Mas na hora assim eu falei, que interessante. Ele falou, não, cara, não vou ser preso. Daí, pá, preso. Descemos do palco preso. Caralho. Daí fomos lá, presos não, detidos, né? E dentro, quando a gente estava dentro... Fala preso. Preso. Daí quando a gente estava lá preso, todo mundo lá, o Renato era o cara que mais xingava o delegado. Com aquelas palavras, isso aqui é absurdo, isso aqui é dos militares e tal. E eu lá atrás, assim, pensando, meu Deus. Mas os policiais nem faziam ideia de quem que era quem ali. Não. E eles na hora que eles viram que a gente era de Brasília, eles falaram, não coloca esse pessoal tudo. Porque todo mundo ali era filho de embaixador, de senador, de deputado, entendeu? Eles não iam querer ali, né? Essa treta não era interessante para eles. Coloca no primeiro ônibus. E quando a gente entrou no ônibus, a gente entrou meio assim, cara, que merda, né? Mas foi para mim, eu considero, e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte da primeira formação da Legião Urbana, porque esse primeiro show foi o show onde foi um momento de afirmação das ideias, dos propósitos do Renato, naquele primeiro momento. Ele poderia ter falado, eu vou largar isso. Claro. Eu não quero mais ser preso, não quero passar porque a gente passar. Não, ele falou, vamos embora. É isso. Deu certo. Chamou a atenção de quem devia chamar. A plebe dentro do ônibus, todo mundo com essa sensação de que as pessoas poderiam tirar a tua roupa, o que fosse, mas o que está aqui dentro, não. Essa foi a sensação. Legal, né? Demais. Nossa. E como é que foi a vibe desse primeiro show aí? Tava todo mundo nervoso? Tava todo mundo de boa? Tudo relax, tranquilo. Botaram a gente numa baia. Deu uma baia? Uma baia mesmo? Uma baia, Não colocaram a gente no hotel. A gente tá falando assim, começo dos anos 80, né? Top. Tinha uma baia dentro Isso é ótimo. E eu me lembro da plebe rude. Olha só, você tá puxando essas ideias, eu tô me lembrando. Isso, vai. Eu me lembro assim, a gente esperando o festival começar às 8 horas da noite, a Legião que ia abrir, primeiro show da banda. E eu me lembro que eram 4 da tarde, 3 da tarde, a gente lá na baia, né? Sem nada pra fazer. Daí o Fê não foi, o Capital não foi. Inclusive o Fê ficou puto porque não foi. Porque o Capital era pra ir também, não foi a plebe. Eu entendo, todo mundo era desesperado pra tocar, né? Eles tinham brigado também, né? Renato e o Fê. Então tá. Eles eram os líderes da turma, os dois, cada um tem. E eu me lembro que o Felipe Seabra levanta e fala assim, vamos visitar a cidade. Eu achei aquilo meio esquisito, porque a plebe rude, os 4 eram brancos, com cabelo punk, com coturno, com calça selvagem, sem camisa. E eu levanto André Miller, Felipe Seabra. Parece uns avatares, assim, o Ameba e o Gucci, que era batera, muito amigo meu, o Gucci, que era mais cara de punk que tinha, punk mesmo. Os caras levantaram e saíram pela cidade. E eu pensei comigo, vai dar merda. Óbvio, imagina. Cara, a gente naquela época. Interior de Minas Gerais, 4 caras com esse visual, e eles vão dar a volta. Eu falei, puta merda. Eu olhei aquela cena e falei, vai dar algum problema, mas não deu. Eles voltaram tranquilo, rindo.
Também, né? Todo mundo deve ter olhado e falado, deixa quieto. Nem me meteu nisso aí. Mas, assim, tem muita história, assim. Eu tô me lembrando agora, assim. Mas o que eu mais gosto dessa época, foi a primeira pergunta que você fez, era a vibe que tinha. Parecia Brumas de Avalon. Entendeu? Tinha umas Brumas ali acontecendo. Dava pra sentir? Dava. E a galera sentia também? Sim, eles estavam dentro dessa turma que era formada por 30 pessoas, né? Mas e no show público, como é que foi isso? Ou era aqueles público de feira que nada a ver? Assim? Não, público nada a ver. Isso aí, o Renato quebrou isso, e eu tenho uma outra pessoa que não fazia parte dessa turma, mas que orbitava ali, e que tinha essa mesma energia, que era a Cássia Eller. E eu não sei porque... Maravilhosa, perfeita. Eu não sei por que a Cássia não fez parte da turma. Ela tinha uma banda de blues, mas eram de amigos conhecidos, assim. E eu fiquei imaginando por que a Cássia não entrou na Legião, né? Teria sido também revolucionário. Demais. Nossa, já imaginou Cássia Eller no... ia ser demais. E a Cássia já cantava bem nessa época. Já cantava muito. Nossa, Cássia Eller sempre entregou muito, né? Brasília tinha essa coisa, né? Mas, assim, eu me lembro também da preocupação do Renato de, ao invés da gente ficar embaixo do bloco sem ter o que fazer, que a gente não tinha o que fazer, né? Tá tendo agora festival de cinema na embaixada da antiga União Soviética, da Rússia, né? Tá tendo festival de cinema, vamos todos para lá. Daí todo mundo fumava um beck, entrava na embaixada, e a gente era super bem recebido, assim, pelos funcionários da embaixada, porque ninguém ia assistir, só nós, os punks, né? Daí entrava o irmão do Dinho, que é o Ícaro Preto, que foi o cara que entrou, depois que eu saí da Legião, entrou o Ícaro Preto, que é irmão do Dinho. O Ícaro Preto também era um cara muito exótico. Por quê? Ele tinha quase 2 metros de altura, ele tinha um cabelo enorme, mas não era hippie, era punk. O cabelo dele era assim. E ele andava com o baixista do Paralamas, o Bi Ribeiro. Que né? O Bi Ribeiro era um cara que tinha um cabelo enorme, que parecia um algodão doce. Então os dois andavam assim pela rua. E eu me lembro da gente entrando na embaixada da Espanha, da Rússia, para assistir os festivais de cinema. Não, e pegando umas culturas totalmente novas, né? E a gente entrava... E é interessante que as pessoas olhavam assim, né? Os adidos culturais e tal, olhavam pra gente, mas eles já sabiam que existia uma turminha, que o Renato Russo fazia parte, porque o Renato Russo, ele tinha essas amizades, ele era professor de inglês da cultura inglesa, né? Então a gente tinha acesso. E depois... Imagina quem fez aula com ele. Não, sim, a minha irmã teve aula com ele. E ele ensinava a falar umas palavras diferentes, uns palavrões em inglês. Imagina o Renato Russo ali, mas o Renato Russo. Vamos ao verbo to be, desde o comecinho, as primeiras aulas. Essa caralho, o tamanho do cara depois. Então essa lembrança que eu tenho de ter feito parte dessa turma pelo viés musical e não ideológico. Meu viés foi musical. E de ter convivido, de ter namorado a menina da turma. Eu era poucos... Mas você não apoiava essa questão social que eles tentavam impor não era a minha importância. Era tipo, mano, fala aí, mas beleza, sou tava muito mais focado na guitarra. Você fica à vontade para comer. Aos guitarristas de plantão, que eu sei que tem guitarristas aqui, assistindo a gente aqui. Eles sabem do que eu tô... Eles sabem do que eu estou falando. É um universo, entendeu? A tua realidade é a guitarra, é a música e aquilo. Porque a gente vê, à medida que os anos foram passando, a guitarra foi adquirindo outras formas, outros timbres, essa coisa do noise é interessante. O Renato queria que fizesse noise. Eu nem sabia o que era noise. Eu falei, que noise, meu? Vou fazer noise. Tá. Depois que eu vim entender o que era noise. Noise é fazer barulhinho, tudo bem, mas aonde você encaixa o barulhinho que é a parada, né? Eu tava mais ligado em Pixinguinha do que nisso, entendeu? Você tava muito mais requintado, né? Não, eu ia pra música convencional, vamos estudar bar, vamos estudar os russos, né? Vamos estudar isso, é interessante isso. Daí eles falam, não, mete aí a guitarra, faz uns acordes, tá bom. Era isso? E você, não, mano, peraí, vamos estudar, vamos fazer uma parada mais legal. Não, vamos fazer junto, né? Mas não só isso, né? Mas enfim, foi isso aí, esse era o ambiente.
Caramba, que legal pensar que tanta gente grande que cresceu, né? Todo mundo junto ali. E é um negócio muito louco, porque é uma vibe que se encontrou. Porque para um artista fazer um sucesso e mexer com uma multidão, você precisa alinhar muita coisa no universo. Né? Você precisa estar com tudo alinhado. Você precisa estar bem preparado psicologicamente, precisa estar com a música certa, você precisa ter o talento, você precisa ter a força, a coragem para enfrentar tudo que vem por trás disso. E aí, ver uma história de bastidor antes de virar o que virou é muito louco, porque a gente nunca sabe exatamente o que acontece antes de virar. A gente nunca sabe. Nos filmes, por exemplo, o filme, não, o cara tá lá ferrado, daí de repente dá uma trocada de câmera, ele já tá famoso, e você nunca sabe, tipo, mano, o que foi? O que aconteceu? E pra você, o que você acha, olhando o Legião Urbana depois, tudo que aconteceu, e você que tava lá desde o começo, o que você acha que foi determinante pra ser o que foi? Essa atitude do Renato. A atitude, acima da música, você acha? Ele não abriu mão daquela estrutura musical que ele estava propondo. O Capital também. Eu soube de reuniões dentro de gravadora que os caras queriam mudar. O guitarrista, o Louro, foi bem forte. Não, nosso som é assim. Não vai mexer nesse som desse jeito. Senão a gente vai para outra gravadora. Entendeu? Então ali foi uma guerra braba ali, sabe? Mas o Renato teve essa atitude, porque até onde a gente sabia eles queriam mudar o som da Legião, queriam fazer uma coisa meio Bob Dylan, meio folk e tal. Os caras não, cara, a gente é punk, que folk, porque havia ouvido Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, então eles acharam que a banda era isso. Mas essa Legião eu não vivi. Eu vivi a Legião até nesse momento aí, no primórdio. Até na loucurada ali do começo, né? Depois que a Legião se tornou essa outra banda, né? Eu fiquei assistindo de longe. Aí que tá, mas vamos focar em você. Tá. O lance é o seguinte, eu quero saber como é que foi pra você essa decisão de sair do Legião Urbana e falar, cara, não, eu vou seguir meu instinto aqui, vou fazer a parada. Essa foi a primeira treta da banda, né? Que eu falei, eu queria tocar um tema instrumental, que a gente abriu o show, que chamava-se O Cachorro, que era um tema bom, que as pessoas não conhecem, que é uma música minha do Renato, que as pessoas vão conhecer. Tema lindo. Vai lançar? Vou. Top. Existia um repertório da Legião, nessa época, que eu coloco como origem da Legião Urbana. Existia um repertório que ficou comigo ao longo dos anos. Letras e esse material. Existe esse material. E quando que a gente vai poder ouvir? Você sabe que a gente está falando de uma banda chamada Legião Urbana. Então, aí seria uma outra treta, mas esse material vai chegar. Aposto que se o Renato tivesse vivo. Aposto que se o Renato tivesse vivo, ele ia ser o primeiro a falar para lançar tudo e soltar tudo. Ou se o Renato estivesse vivo, ele estaria fazendo outras músicas. Porque ele não parava de produzir. Não parava? Não. Ele gravava todos os ensaios. Dessa época foram gravados em fita cassete. Ele gravava tudo. Ele chegava com tudo pronto. Paraná, é isso aqui, ó. Eu falava, caramba. Que terminava o ensaio, ia namorar, ia jogar bola, né? Ele já chegava com tudo pronto. Entendeu? Então, existia um repertório, né? Mas a sua pergunta... Assim, eu saí da banda porque eu queria tocar uma música instrumental. Mas, na verdade, a turma já estava querendo que eu saísse da banda porque eu representava uma estética musical convencional. E que não condizia com o que eles estavam buscando. Hoje em dia, toda vez que você vai assistir um show de rock, você vê o cantor canta, depois o guitarrista faz um solo de guitarra, né? Era isso que eu estava propondo. Era isso que eu sabia fazer. Só que naquele movimento punk não tinha lugar para isso. Então, naturalmente, eu saí, fiz universidade de música, me formei na UNB. Foram anos muito difíceis, porque nenhum professor da universidade de música, do departamento de música, tinha alguma veia pop. Lógico que não. Eram todos oriundos da escola erudita. Eu peguei uns caras chatos. Nossa, imagina, técnica pura, né? E me formei na universidade, e daí
passei a tocar com o Márcio Montarroz, com o Arthur Maia. O Stanley Clarke gravou uma música minha, que é o maior baixista. Eu vi isso aí. Eu achei um absurdo, porque Stanley, tipo, é um nível muito absoluto, né? O cara entrou no estúdio, foi no meu segundo CD, ele entrou no estúdio, eu soube através de um empresário argentino, eu vi dizer que o Stanley Clarke ia visitar a gente dentro do estúdio. Era o meu segundo disco. Eu falei, não. Impossível. É fake news. Cara, o cara apareceu, lógico. Daí teve toda uma questão de cachê. Combinar, meu produtor combinou um cachê com ele. Ele entrou no estúdio. Cara enorme, de 2 metros de altura, com aquele baixo alembic. Fora a energia do cara, que faz o cara ficar maior ainda, né? Quem sabe baixo sabe que o Stanley Clarke é um dos maiores baixistas do mundo. De repente estava o cara ali. Na verdade, ele é meio multi-instrumentista, né? E o super compositor faz trilhas sonoras também. Daí daqui a pouco o cara colocou todas as partituras na mesa e falou, vou gravar essa. Quando ele falou, vou gravar essa, eu falei, mudou minha vida agora. Eu saí do estúdio, pensei comigo, mudou tudo. Você pensou, o cara só vai vir não. Mudou tudo, o cara vai gravar, Stanley Clarke vai gravar uma música minha. Caralho! Que não era só a melodia, era a estrutura, porque quando eu compus a música, eu pensei na estrutura. Eu pensei na parte de introdução, parte A, parte B. E o cara comprou a minha história. Ou seja, foi uma validação do seu talento também, como compositor. Pra caralho. Porque se tem um cara que manja essas paradas, é esse cara aí desde repente chegou e falou, gostei, eu vou gravar. Ou seja, você tava certo. Né? E mandou um solo maravilhoso. E, assim, solo incrível, né? E a gente e tal. Então isso foi, na minha carreira também, foi muito importante. Foi porque eu queria também, só se você ficar bem à vontade para falar sobre, né? Eu queria saber como é que você agiu, como que foi para você ter saído do Legião e logo depois o Legião já ter se tornado Legião. Foi difícil. Eu imagino. Foi difícil porque... E foi bom também, porque eu tinha muito carinho pelos músicos. Sim, não é como se fosse romper pra sempre. Não, tipo, eu quero que vocês se lasquem. Vendo o Renato cantando Ainda Cedo na TV, o Dado Villa-Lobos, né? Daquele jeito dele, assim. O Bonfá, o Negrete, meu amigão ali na banda, que quando eu tocava na banda, ele não estava na banda. O Renato que era o baixista. Né? Quando eu vi aquilo ali, sabe, teve uma reformulação do nosso... de Brasília, toda aquela reformulação da música brasileira e a Legião à frente disso tudo, né, junto com Sente orgulho também. Orgulho. Ao mesmo tempo eu pensei, caramba, eu tenho que compensar isso de alguma forma. Daí eu me lembro que eu estava tocando olha só, com o Belchior. Não, já compensou então, né? Peraí. Depois passam-se vários anos, eu estou morando no Rio de Janeiro, e um amigo meu guitarrista que já faleceu, falou, Cadu, eu não me chamo de Paraná, Paraná é Brasília, né? Cadu, eu não vou poder fazer essa turnê com um disco chamado O Pessoal do Ceará. Quem que é o Pessoal do Ceará? Edinardo, Amelinha e Belchior. Que é chamado de Belchior. Belchior. Eu, beleza, né? Focado naquele, fomos para os ensaios e tal. Daqui a pouco eu tô lá fazendo um show, não sei se era que cidade que foi, show cheio assim, eu olhei pro lado e falei, cara, eu tô tocando ao lado do Belchior. Tipo assim, eu já tô compensando o fato de ter saído da Legião. Claro. E quando o Stanley Clarke também gravou uma música minha, eu também já tava compensando isso tudo. Então, ao longo da vida, eu venho compensando o fato de ter saído da banda, entendeu? Mas dessa forma. Mas assim, compensando sem obrigação alguma, né? Porque você não tem obrigação alguma de compensar uma coisa que você decidiu naquela época que era melhor pra você. Não é uma parada que assim, o cara saiu do Legião antes do Legião virar Legião, aí Legião virou a maior banda do Brasil, e agora você tem obrigação de comprar. Não, velho, naquela época na você minha cabeça eu tinha. Eu imagino. Até hoje eu tenho. Eu imagino, mas eu vou te falar uma coisa, eu busco o sucesso também todos os dias no meu trabalho, porque querendo ou não, o sucesso não é porque quero ser famosa. É porque se você está reconhecido pelo seu trabalho, automaticamente o sucesso ele acontece. Então você vai buscando melhorar o seu trabalho, buscar compor, fazer tudo que tem que fazer. É a minha busca diária todos os dias. Mas eu penso assim, se chegasse um empresário para mim e falasse assim, eu vou te lançar uma coisa extremamente hipotética, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vou te lançar no mercado sertanejo
que é um mercado multimilionário, totalmente diferente do pop, totalmente muito mais ainda do rock. E que acontece aportes muito... Não, é outro universo. É como tipo gospel, é outro universo. As pessoas investem de verdade. O sertanejo, você não entra para brincar com menos de 20 milhões na primeira música, né? É assim. E se alguém chegasse para mim e falasse, ó, eu vou te lançar no mercado sertanejo, eu tenho a composição, eu tenho o empresário, eu tenho o produtor, quanto te faz? Tenho tudo. E, com a certeza de que vai dar certo, que você vai ganhar um Grammy, que isso, que aquilo, todos os meus sonhos de hoje, né? Eu ia olhar e falar, cara, eu agradeço muito, mas não. Porque não é o que eu gosto. Não é o que faz meu coração bater mais forte. Eu sou apaixonada por Marília Mendonça, por exemplo. Todo mundo, meu namorado sabe que eu começo a escutar qualquer coisa da Marília Mendonça, começa a me emocionar e tal. Gosto muito do sertanejo raiz, né, que a gente fala, que é Chitãozinho, Zé, até mais antigo que isso, né? E também eu gosto, eu não conheço muito o sertanejo atual, mas eu admiro. Nossa, super respeito, mas não é uma coisa que faz meu coração como artista bater mais forte. Sim. Então, se eu tivesse certeza de grana, de fama, de Grammy, de show, de turnê, de tudo, eu ia falar, cara, mas não vai ser a mesma coisa. É uma atitude muito mais existencial. Não vai ser a mesma coisa. Eu quero tudo isso, mas eu quero fazendo aquilo que eu sinto que é o meu. E eu entendo perfeitamente a tua situação e eu imagino quanto que você já deve ter ouvido, né? Das pessoas, meu Deus, o que você fez? Você mesmo deve ter ouvido mais de você mesmo do que de qualquer outra pessoa. Sim, eu ouvi mais de mim mesmo. Exato. Mas eu te digo, cara, que você não tem nenhuma obrigação de ser maior, melhor, ou qualquer coisa que seja. É que nessa época, assim, a gente, nesse caso, estava já com 20 anos, não existia essa coisa, não existia, vamos dizer assim, uma cartilha. Músico de rock and roll, assim, tanto é que em relação ao comportamento, né? Tanto é que a galera se afundou, muita gente se afundou nas drogas, né? Porque tinha dinheiro, que era conhecido, que era tratado que nem um deus, e aí? E todos os interesses, os que conseguiram mesmo se segurar era quem tinha muita gente, quem tinha um pai e uma mãe dizendo, meu filho, menos, oi. Sabe? Teu filho tá onde? Tá no hospital. Tá no hospital? Por quê? Então tem um pai, uma mãe, um irmão que chega, que fala assim... Que dá uma boa, assim, agora chega, na boa, tá? Já deu. Passando ponto. Então, não existia essa cartilha. E eu também, como tinha saído da Legião, também não tinha essa cartilha. Então, eu fui tendo que me inserir no mercado musical da minha forma, compreendendo que isso tudo tinha mexido, né? Que parecia que eu estava num filme. A minha primeira banda de rock se torna uma banda de rock do país, né? E o mais interessante Desculpa, mas é porque é um filme. É um absurdo. Não, e eu tô nesse filme até hoje, quando eu quando faço shows que eu toco Faroeste Caboclo, e eu vejo uma criança de 10 anos cantando, olhando no meu olho, assim, né? Tipo, olhando no olho mesmo. E cantando e se identificando com a Maria Lúcia, sabendo que o Jeremias era aquele cara, filha da mãe, que não sei o que, entendeu? Ou cantando Eduardo e Mônica, as meninas, quando eu toco Eduardo e Mônica, as meninas de 10 anos de idade, parecia que o Renato escreveu essa música para elas, entendeu? Eduardo e Mônica foi feito para as meninas, de certa forma, assim, porque elas ficam... coloca o cara... um nerdão que não sabe porra nenhuma, uma mulher que fala, escuta, eu já sou vivido, já sei o que eu tô falando, vem na minha, que eu que mando. A Mônica tem essa onda. A Mônica tá em primeiro lugar. A Mônica tem essa onda, claro. Realmente. É o empoderamento feminino. Que foi representado em filme, né? Então, eu tive a oportunidade de ser amigo desse cara que escrevia letras que viravam filmes, né? E vai virar mais filmes ainda. Tem muito mais coisa para se fazer. Nossa. Então, essa coisa... Eu não tinha essa cartilha, a gente foi aos poucos vendo, né? O pop rock nacional não existia, né? A gente foi criando, a gente é da minha geração. Nossa, quando eu falo, 100%. Quando eu falo a gente, olha só. A gente vive hoje o rock graças ao que vocês quebraram, os paradigmas que vocês quebraram. E você também, porque você também foi preso no primeiro show do Legião, entendeu? Você estava lá nesse rolê. Então, toda a nossa facilidade, até a própria Rita Lee, que comentou
numa entrevista que ela deu uns anos atrás, falando assim, que ficou viral agora, né, por conta do falecimento dela, que ela falou assim, hoje, uma mulher pegar uma banda de rock e cantar, legal pra caralho. Antigamente, uma mulher pegar uma banda de rock e cantar, você tá ficando louco. Então, a gente agradece a geração de vocês por vocês terem vocês abriram todo o caminho de pedra com marreta e tal. Não era só o machado com... era marreta de pedra. Mas essa marreta, sabe o que era? Tesão. Tesão, paixão. Era tesão. Uhum. Entendeu? De fazer a coisa acontecer. Eu me formei músico, eu virei músico por tesão. Mas um tesão muito forte. É o que é a tua energia vital, né? Meu pai e minha mãe sabiam disso. Eles nunca questionaram isso. Sabe o Maluli? O Maluli, produtor musical, que fez bastante sertanejo, trabalhou com gravadoras, o Marcos Mainar. Sim. O Maluli e o Marcos Mainar trabalharam juntos, tiveram a Lee Jackson, uma banda das antigas, e a gente estava no estúdio do Maluli esses tempos gravando, junto com o Mainar, que o Mainar hoje é meu empresário. Ah, que legal! Ele era o Mainar também foi da EMAI, não foi? Foi. Da mesma época. Sim, que legal! Puxa. E ele era meu empresário no CW7, antes que era minha banda aqui. Sim, eu vi. E aí hoje ele é meu empresário ainda. E aí a gente tava conversando com o Maluli, e o Maluli tava com uma guitarra dele, qual que era? Uma Gibson, uma Fender, não lembro? Uma Gibson de 80, uma Les Paul. Uma Les Paul de 80, tipo... De quem que era essa guitarra? Do Maluli. Ah, tá. E aí o Maluli olhou e falou assim, cara, ela fica aqui no estúdio e tal, mas minha mulher fica com ciúmes às vezes, o quê? Por quê? Porque todo mundo sabe que esse amor é um amor meio incondicional, né? Ele nasce dentro da gente, ele tem... Eu olho um piano, eu passo, tem um lugar, tem um piano, meu coração bate mais forte. Sim. É um negócio É um organismo, né? Eu façoEssa show... guitarra é um organismo, a gente sabe disso. Eu faço show, aquele negócio acontece no corpo de um jeito que você fica... Você nem precisa comer. Eu não como nada depois do show, sabe? Porque eu tô tão alimentada. E dormir depois do show. Nossa, velho. Dormir. E você tem que acordar às 8 da manhã pra pegar o avião. Foi o que a gente fez no final de semana, Eu tenho que dormir, cara. Eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que estar com a voz boa pra dar entrevista, pra fazer show. Exatamente. Como é que faz? Né? Nossa. E a gente acaba dando de tudo em cada show. E é uma energia que a gente sempre busca. E sempre vai buscar. Como é que você vai explicar isso pra alguém que não é do meio, né? Quer dizer, a gente estava explicando isso agora, né? Gente, mas eu vou dizer uma coisa, tem um lado também, eu cheguei nessa conclusão morando em São Paulo, naquela loucurada, que eu morei 10 anos lá por conta da minha profissão e tal, e eu vi uma vez um cara que tava pintado de tinta dourada, e o violão tudo dourado, assim, aquelas estátuas humanas na Paulista, sabe? E aí o cara tava lá parado, assim, com o violão, daí tinha um texto assim, dizendo assim, essa é a minha homenagem para todos os artistas, músicos do Brasil, porque nós sabemos, mais ou menos assim, nós sabemos o quanto é sofrido não ter escolha, sabe? E eu vejo que o cara ali, talvez ele não tinha dinheiro para comer nem nada, mas ele tava ali com o violão na mão e, cara, ele tá vivo, ele tá ali, ele tá fazendo o dia a dia dele, porque a música tem esse poder e ao mesmo tempo que ela é mágica, você não foge dela, você nasceu com ela, não. Que nem você falou, podia ter sido advogado, podia ter trabalhado no governo, nisso, aquilo. Eu também, minha família inteira é de advogado, tem escritório e tudo. Mas, cara, não é uma escolha. Você só descobre. Você vai entender. E aí você tem que achar o teu melhor jeito de se destacar. Mas eu te digo, cara, você cumpriu perfeitamente bem o teu papel, como você se prestou a fazer depois que saiu do Legião. Porque tudo que eu vi sobre você para preparar esse programa, todo mundo sempre enaltecendo muito teu talento como guitarrista. Até o Dinho comentou e falou assim, cara, ele era muito bom pro Legião, não dava. Era muito técnico, era muito pra front. E assim, você não precisava se dar ao trabalho de ser um puta guitarrista só para compensar o fim do Legião, né, na tua vida. Mas você fez. E fez de muito, muito bom gosto, né? Puxa, obrigado. De tudo. Não, sério. E eu te digo, tipo, você foi muito fiel a você. Você foi muito honesto à tua arte, aonde você cresceu, onde você nasceu, com a tua mãe, com o teu pai, com as tuas referências. E você foi honesto.
E foi isso. E calhou que teus amigos deram muito certo e legal pra caralho. Hoje você consegue viver disso também, né? Você consegue viver esse sonho junto. Porque, pô, que pena, o Renato não tá aqui. Eu tenho certeza que se o Renato estivesse aqui, vocês iam estar fazendo coisa juntos também. Certamente. E você sabe que eu quero saber como é que faz pra parar de tocar, porque hoje eu já estudei umas 4 horas de manhã. Sério? Sério. Você tem paixão todo dia. Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você vai aplicando e você vai conhecendo outras sonoridades musicais, a música ela não tem fim. Não né? tem fim. Ela então, é infinita. Então, eu acordo de manhã, assim, hoje foi um dia que eu acordei de manhã já pensando e tal. Então, é um prazer muito grande também. Claro. Dá um prazer. Porque se não houvesse esse desespero, não tivesse o prazer de Mas eu quero saber como é que faz para pagar isso, porque não faz. Não faz. É pro resto da sua vida. Então se Deus quiser, porque todo mundo ganha com isso. Eu acho que o artista, ele nasce artista. A pessoa que é artista, ela sabe que ela é artista. Mesmo quem não trabalha na área. Então, o Jeff Beck morreu agora com 80 anos. Você viu como é que ele estava? Ele estava magrinho, estava fortinho, estava bem, estava compondo, trabalhando. E, 80 anos. A Rita Lee, cara, escrevendo livro sem parar. Tipo, não podia mais fazer show, mas estava fazendo arte de algum jeito. Então eu foco nesses caras. Eu quero chegar nessa idade, assim, mandando bem, com saúde, é tudo que eu quero. Né? Não, e você vê, né, tipo, a galera... À noite, o show, o meio da música dá uma estragada na gente, né? Se você... você escolhe, né? Vou ali dar uma estragadinha, tudo bem. Vou dar uma estragadinha em mim, tudo bem. Eu já, no meio, quando acaba o show, já vou direto pro hotel, me amarro, entrar na cama e ficar... E quantos shows você faz por mês, mais ou menos? Agora deu um tempo, mas eu fiz com o lançamento do livro, o ano passado a gente fez o Brasil inteiro. Eu viajei com o biógrafo, com o André Molina, a gente viajou, fizemos Rio de Janeiro 2 vezes, fizemos São Paulo, Belo Horizonte, muito bom. E como é que é a plateia? Como é que é essa ligação tua com a plateia? Eu senti para eles assim, eu sou uma lenda, né? O cara, né? Eu sou tipo uma lenda. Mas o bom dessa história toda é que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de viajar e tocar com as bandas locais. Dá uma oportunidade para os caras sentirem. Mas eu preciso deles também, né? E como a estética da Legião é muito específica, porque uma música da Legião ela não é formada por A, B, não sei o que, e B e fecha. Não. Índios, por exemplo, é uma música que ela tem uma estrutura assim, são 6 partes da parte A, entra uma parte B e mais 3 da A. Não tem lógica. Tipo, não pense em estrutura, pense na letra. O cara que não conhece a Legião Urbana e vai tocar, o baterista, o baixista, vai se dar mal. Ele pode ser um baixista de jazz, de blues, pode ser o baterista. Se ele não conhecer a letra, ele vai se dar mal. Então, é diferente. Mas, de qualquer jeito, esses lugares que eu andei pelo Brasil, eu toquei lá em Salvador também, no Teatro L'Occitane. Agora eu vou me lembrando dos lugares que eu toquei. A oportunidade que eu tenho de tocar com esses músicos e de conhecer outros músicos de outros lugares é maravilhoso. É incrível, né? Ver a jovialidade nova, né? A galera nova, o que eles estão pensando, o que eles estão almejando, o que eles estão buscando. Mas me diz uma coisa, você tá lá dos anos 80... entendeu todo o mercado, tudo o que aconteceu, estava presente em tudo. O que você acha hoje dessa geração TikTok, dessa galera que posta muito tudo, que viraliza conteúdo em 15 segundos, de repente aquela música que nem era uma música pretensiosa, viraliza, explode, e daí dá aquela loucurada no mercado. O que você pensa? Eu não tenho esse DNA, eu não tenho a menor ideia do que seja, gente. Eu sou cara, assim, tipo assim, tem coisas que eu faço que eu acho bacana. O tique o quê? Não, tô ligado, mas assim, eu não sei, eu não tenho realmente vontade de entrar no TikTok e fazer, entendeu? Não tem. É porque é mais visceral. Deveria ter, não sei lá. Você acha que o Renato Russo faria? Eu acho que ele estaria atrás de uma, que nem ele estava atrás de uma samambaia, assim. Olhando, observando, também interagindo, mas isso tudo ia ser um grande Big Brother. A vida seria um grande Big Brother para ele. Porque eu acho que ele tratou a vida dessa forma também. Vocês, agora, porque eu acho que quando ele se apercebeu que com aqueles 8 acordes que ele fazia, ou mais, 10 acordes,
dava para compor Vento no Litoral, ou compor Há Tempos, e que aquilo ia virar um grande sucesso, ele falou, isso eu sei fazer. Eu sei esses acordes. Eu sei esses acordes. Tenho a parte da literatura muito forte. Posso trazer os filósofos, posso trazer posso trazer a Bíblia, os apóstolos. Posso misturar tudo isso, entendeu? Ele lia a Bíblia? Ele deve ter lido, porque ele sempre citou, né? Apóstolo Paulo. Que daí você falou, estava aberta a Bíblia lá. Então, ele falou, isso eu sei fazer. Aí, tá de boa. Tá de Jogo boa. ganho. Eu me lembro uma vez que a gente estava andando, em 86, ele falou, Paraná, eu estava em Brasília, agora que eu tenho dinheiro, eu vou te dar um presente. O que você quer ganhar? Daí olha que eu falei, eu quero ganhar um disco do Branford Marsalis. Branford Marsalis era o saxofonista do Sting. Porque eu achava legal o Sting ter terminado The Police e montado uma banda de jazz. Que era exatamente essa minha onda, né? Exatamente. E eu quero um disco do Branford Marsalis. Daí ele falou, beleza, vamos aonde? Falei, vamos no shopping, não sei, tinha um shopping em Brasília. Daí a gente entrou no táxi e falou, cara, vou te falar uma coisa. Eu não consigo mais fazer compra para minha família, lá no Rio de Janeiro, porque as pessoas me atacam na rua. Eles, sabe, eu não consigo mais comprar para os meus amigos nada. Eu acho que aqui em Brasília não vai rolar. Eu falei, não. Pra quê? A gente entrou no shopping, Mia. Entramos na loja. Quando a gente estava olhando assim, quando eu olhei pro lado, cara, tava o shopping inteiro forçando um vidro, né, cara? Forçando o vidro para entrar na loja. Os seguranças, hoje em dia, assim, vocês só foram comprar um alemão. Sabe aquela coisa, né? Os caras, os seguranças já se segurando, a gente teve que sair por trás do shopping. Sabe? Então... E vocês continuaram com essa convivência depois e tal? Olha, em 85, porque foram muitos anos, né? Toda vez que ele ia para Brasília, que eu sabia que ele estava lá, ele me chamava. Ele teve isso é outra fofoca. Quero. Mas esse é um lugar, esse ambiente é um ambiente... É só para isso, manda. Isso está no livro. Spoiler. Ele andou brigando em 87, muito forte com o Dado. Normal. Uma banda de rock vai ter uma treta. Normal. Parece que a esposa do Dado era empresária e ele quis tirar. Ele me liga, Paraná, é o seguinte, tô brigado com o Dado, que tô no Hotel Nacional, venha. Assim, e foi no período mais difícil que eu estava na universidade, que eu estava estudando com aqueles professores lá, que eram oriundos dos eruditos, né? Não estava conseguindo aplicar nada na música pop. Porque aquilo é muito verdadeiro, né? E fui, e fiquei 3 dias no hotel, compondo, ele, e tinha uma amiga dele de Nova York, que estava com a gente também. Foi maravilhosa essa história aí. Caramba! Isso depois... Isso, a banda já ela ia começar a turnê do 4 estações. Daí eles reataram. Daí ele me ligou e falou, Paraná, não deu dessa vez. Daí como é que foi? Ele falou assim, eu quero quebrar a banda agora. E me quebrou então, seu cuzão. Mas rolou essa história. Mas tudo isso fazia com que eu voltasse mais forte para os estudos. Entendeu? Sim, claro, te dava esse input. Mas rolou essa história aí. Quase voltou. Quase voltei. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se ia dar certo também. Eu vou perguntar uma fofoca também, tá? Uma fofoca que eu ouvi do tio Rê. Você fechou um pau com o Bonfá antes de sair? Rolou uma treta entre vocês? Como é que foi isso? Eu acho que o Bonfá, juntamente com o pessoal da turma, eles compraram essa ideia muito forte de que eu representava uma estética que não era ideal para a banda. O Renato queria que eu ficasse na banda. Tanto é que quando eu falei, vou sair, o Renato falou, o quê? Deu Bonfá, de falar assim, que bom, né? O apelido do Bonfá, Penélope Charmosa. Por quê? Porque ele era essa coisa, assim. Até hoje. Daí... Bonfá.
Ainda bem que eu falei baixinho, né? Não, ninguém escutou. Não, ninguém escutou. O Brasil inteiro Só não ficou escutou, nós né? aqui, ó. Você viu o que é? Você vê o que é, né? Vai. E às vezes eu fico aqui na água também, mas eu tô, né? Sabe que essa água aqui, curiosidade, ela tá desde o primeiro episódio. Enfim, daí, então a coisa foi mais pra esse lado, assim, mas da turma. A turma tava, tipo, pro tiro Paraná da banda, entendeu? E o Renato era o que tava segurando ali, tipo, não, velho. E o Antônio Carlos, Antônio Carlos, que foi o cara que fez o filme Somos Tão Jovens, o diretor do filme. No dia que eles lançaram o filme, eles me convidaram, a mim e a Marielle. Você conhece a Marielle? Marielle? A Marielle é uma pessoa do rock and roll aqui de Curitiba. Claro, Marielle, óbvio. Eu toquei na rádio, banda, tudo, conheço. Eu toquei na banda dela. Nossa, a Marielle, desde que eu era criança, eu conheci ela. Então, a gente foi convidado para esse lançamento do filme lá no Odeon, no Rio de Janeiro. E havia me dito, a Carmen Manfredini, irmã do Renato, falou: Paraná, eu acho que eles colocaram você como antagonista no filme. Meu pai do céu. Porque eu tinha assistido o filme do Mozart e assim me senti um Salieri, entendeu? Tipo, os caras me colocaram como vilão no filme, porque eu tinha saído da banda e o Renato tinha ficado muito puto, sabe? Então eu fui assistir o filme assim, eu tô assim, fudeu. Daí, eles colocaram, só que daí o Antônio Carlos veio falar: não, Cadu, a gente mudou a história e tal, a gente colocou o Fê como o antagonista, porque o Fê mandou uma raquetada na cabeça do Renato. Por isso que acabou a banda, o Aborto Elétrico acabou por causa disso. Nossa. De uma ação. Ele mandou, mas é pra acabar com qualquer banda, né? Mas, porra, quem incentivou ele a fazer um negócio desse? Essa é uma outra história. Essa história é grande. Mas o Aborto Elétrico era formado pelo Fê, o Flávio, que são irmãos, do Capital Inicial, o Renato Russo. Aquele primeiro guitarrista eu não conheci, né? Tá. E esqueci o nome dele. E o pessoal vai achar... Esqueci o nome dele. Eu esqueci, não, mas esse é do Aborto Elétrico, não tinha nada a ver. Que era lá, filho do embaixador da África do Sul. Já vou lembrar o nome dele. E tem uma tese no meu livro sobre isso. Conta. Tá? Da quebra do aborto elétrico. Tá eu lá estudando no Objetivo, né? Porque o Objetivo tinha a turma... A gente tem tempo para isso? Vai, o tempo que você quiser. Tá. As turmas no Objetivo, na época, eram de 60, 70 alunos, às vezes até 80. Eu não sei por que o colégio colocava tanta gente para, né? Daí, tá um professor de física falando... alguém fez um comentário na aula, deu o professor de física: ninguém pode falar na minha aula. Ninguém pode. Só tem um cara que pode falar na minha turma, que é um punk, e o nome dele é Fê. Eu pensei comigo: Fê? Pô, Fê é meu amigo. Ele tá falando do Fê? Daí ele explicou por quê. Porque o Fê estava conversando na aula, e ele chamou a atenção, daí ele explicou isso na aula. Chamou a atenção do Fê, e o Fê falou: mas eu conheço física pra caralho. Daí ele falou: Então colocou uma equação daquelas assim, brabas de Harvard. E o Fê levantou e fez a equação. Resolveu. Então o Fê era... Ele podia falar. O Fê era o cara das exatas. Era o gênio das exatas. E a gente sabe, todos nós sabemos, que o Renato Russo é um gênio da humanas. Sim. Então o aborto elétrico era o Fê e o Renato ali. E em determinado momento da história, isso está no filme, inclusive, e foi uma das primeiras músicas que a gente ensaiou na Legião Urbana, né, quando eu estava na banda, que o Renato trouxe uma música chamada Química, cujo refrão é: não saco nada de física, literatura ou gramática, só gosto de educação sexual, e eu odeio química. Daí, quando ele levou essa música para o Boto tocar, o Fê falou: cara... Não quero, eu gosto de química. Que sacanagem. E o pior, o cara era um gênio da física e da química. Mas o Renato também, ilusão, hein? Daí os caras já estavam meio que se brigando ali. Então a minha tese é essa. A explosão, o Big Bang, o começo, né, foi do aborto elétrico foi esse, né? Que daí eles criaram o Capital Inicial e a Legião Urbana. Então, assim, o pop rock nacional de Brasília é isso aí. A culpa foi do CDF.
História maluca. Cara, que doideira, né? Isso é uma tese, uma teoria. Mas faz sentido, pô. E eu encontrei o Fê agora, o Fê sempre vem pra Curitiba, a gente tá junto, eu falei, Fê, eu tenho uma tese. E expliquei pra ele. E ele ficou me olhando de lado, É. Ele poderia ter falado assim, sim, eu sou um gênio da física. Ele falou, Ele deixou no ar. Eu falei, Ele, E eu falei, o que é isso? É ou não é? É ou é? É mais rock and roll ainda, né? Digita a tua resposta pra saber qual é a tua intenção certa. Porque se fosse algum... Se você parar pra pensar, se fosse um político, eu diria, claro que sim, eu sou. Eu fico me olhando, mesmo. Tipo, legal sua teoria. Interessante, olha que liso, né? Demais, liso, Eu adoro esses caras, bicho. Nossa, que do caralho, velho. Muito massa, sensacional. São histórias do rock de Brasília, né? A gente fala do aborto elétrico que explodiu, né? Parece que a gente tá falando, assim, do Big Bang. Mas, cara, aqui no Brasil fez um Big Bang, né? E até hoje faz, né? Até hoje. Até hoje. Essa cultura, que foi o começo, ela é responsável por tudo isso que acontece hoje no mercado, sim. né? Tem toda uma ligação com tudo, né? Tudo E eu atribuo também isso muito, sabe, a quem? Aos nossos pais. Os pais do Renato, que levaram o Renato para Nova York quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Os pais do Renato que levaram do Dudinho, que levaram ele para a Europa. Os nossos pais eram mais doidos que a gente, entendeu? Mas olha como que pode... Era uma geração, né? A cultura é o que molda o ser humano, né? A cultura, logicamente, educação, tudo, mas a cultura faz você ter noção do que você gosta, do que você não gosta, do que te atrai, o que não te atrai, o que combina com você. O que é elaborado. Exato. O que é de bom gosto. Exato. Você tem uma régua. Você tem uma régua de aceitar ou não aceitar certas coisas quando você tem a cultura. E a cultura, cara, infelizmente no nosso país não é tão valorizada quanto deveria, mas a gente ainda tá numa crescente. Eu sinto que as coisas estão começando a melhorar perto do que a gente olha pra trás, lá, ditadura, o cacete. Ela virou um produto, a cultura hoje é um produto. É a venda, né? A cultura tá à venda hoje, né? Exatamente, a cultura está à venda. Mas a cultura... Quer comprar cultura? Mas se for pensar pra lá, também lá atrás, a cultura também estava à venda. Porque se eles não tivessem grana pra ir pra fora, Tava né? na mão da Rita Lee, essa cultura estava na mão, não só da Rita Lee, mas da equipe da Rita Lee, do empresário, esse empresário que trabalha com você, é um cara que sabe, que conhece. Aí, chefe, olha aí, ó. Não, mas esses caras sim, esses caras estavam ali. Eu falei, peraí, esse som aí não tá com nada. Tem um ouvido, né? Como é que pode? No jornalismo isso aconteceu também. Sabe, quando a gente lançava um trabalho, a gente ficava esperando que a crítica no domingo saísse de manhã para falar que o crítico musical ouvisse teu trabalho. Ele fazia um filtro. Hoje em dia não tem mais. Esses caras saíram assim, tipo, viraram, são blogueiros, mas tem muito bico aí fazendo blog, né? Então, esses caras que faziam esse filtro, assim como os empresários da música, né? Então, acho que nessa época eles se preocupavam muito mais com a qualidade, o que era apropriado, né? Bom gosto, principalmente. Totalmente. Bom gosto é outra coisa, né? É outra coisa. Diferente do viral, é diferente do que dá certo, é diferente do que empurra. Do dinheiro, que você tem dinheiro, não quer dizer que você tenha bom gosto. Exato. Se você tem uma cultura, vou comprar uma cultura ali na Casas Bahia. Não se compra, quer dizer, hoje se compra, né? Mas não é bem assim. Você adquire esse tipo de coisa. Bom gosto em prateria. Gente, hoje tá tudo tão na mão, né? Os álbuns estão todos na mão, as biografias, né? Olha aqui, ó, tá tudo na mão, gente. Conhecimento é uma coisa que não é escassa hoje. É só você querer ter o acesso. É só você ir lá e se informar. Tudo tá na mão. E antes não tava. E olha a revolução que eles fizeram com o pouco que eles tinham, que o pouco que vocês tinham na mão. Mas a briga hoje se dá exatamente em não deixar que essas informações vazem, né? Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Você fala, o que eu tô vendo aqui? Não sei o que é isso que eu tô... Entendeu? Sabe quando você tá falando, o que eu tô fazendo? Se o tempo da minha vida eu tô olhando aqui, o cara... Tirando a ufologia, que eu sou apaixonado, super apaixonado, mas assim, tá demais, né? Tá todo mundo gravando hoje, os bichinhos estão aparecendo. O tempo inteiro. Demais. O tempo inteiro. E vão aparecer mais. Mas assim, às vezes eu falo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou ler um livro, né? Ler um documentário. Nossa, isso eu sinto muita falta também de
de ter esse... Eu queria ter mais tempo para fazer coisas palpáveis, sabe? Do que ficar na internet divulgando conteúdo, fazendo as coisas, porque, que nem agora, a gente tá aqui falando, a galera tá consumindo porque tá vendo, tá perdendo esse tempo, entre aspas, na internet, e pesquisando e buscando, mas sem que ter a responsabilidade de trazer realmente alguma coisa que faça uma diferença na vida da pessoa. Por isso esse podcast também, sabe? De ter essa conversa além de do baixo. rock. Porque vai além. Tá. A gente quer levar mais esse, por exemplo, olha esse feeling para quem tem banda, para quem tem uma veia artística, ou para quem tem curiosidade de saber como funciona. Olha todo esse papo, a galera tira muita informação. Eu tô muito mais rica de informação hoje, depois da nossa conversa, porque é isso, é trocar, é ir atrás, e não só ficar vendo coisa trivial que Deus e o mundo faz tudo igual só pra ver se acerta um viral e... Não. A minha visão é bem Brasília, né? Mas tem a galera de São Paulo, né? Tem o Ira, o banda boa. Bom pra caralho. Pô, Titãs. Nossa, eu falei Titãs. merda. São Paulo é Exatamente, foda. cara. São E Paulo assim, é tantas foda. outras bandas que eu deixei de falar e que são maravilhosas. O pessoal de Minas Gerais, sabe? Pô, que estado musical. Eu tive a oportunidade de andar aquele estado todo lá. Maravilhoso. O show de vocês é a 10. Que legal. É um barato, assim, é um povo muito querido. Eu toquei em Belo Horizonte, só em Minas Gerais. Nunca fui pra mais. Fui pra Formiga. Formiga? Tá. Já toquei lá. Eles são super queridos, assim, eles recebem você na sua casa, você fica lá o tempo que você quiser, tomando um cafezinho, sabe? Põe um barato. Cara. Então essa coisa da música também tem essa questão de você conhecer outras pessoas do Brasil, né? Porque o Brasil é tão grande e a Legião Urbana, de certa forma, ela me dá essa possibilidade, sabe? De fazer um show lá no Nordeste, sabe? Fazer um show aqui no Sul. Não, e querendo ou não, você tem o aval pra isso. Você pode. Você estava lá no começo. Você estava ali junto naquele dia no quarto do Renato, escolhendo o nome da banda. Você pode, né? E você pode... E você... Só porque você quer, mas não porque você precisa. Sim. Né? Porque a tua história é a tua história e é a melhor história que você poderia contar porque é tua. Né? Não, e também quando eu me deparei que a banda havia deixado músicas que viraram clássicos, Pais e Filhos é um clássico. Né? Se é. Daí, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, há uns 5 anos atrás, todo show que eu ia, a gente sempre recebe convite de show o tempo inteiro. E o tempo inteiro, assim. Show segunda, terça, quarta, quinta. Toda vez que eu ia num show, os caras mandavam Legião. Eu falava, pô, mas o cara tá lançando o disco, tá mandando o tempo perdido, daqui a pouco ia num show de não sei quem, tocando outro estilo de música, na praia, o cara tocando um pagode, daqui a pouco sapecava um Pais e Filhos. É porque Legião é atemporal e universal. É tipo... Mas assim, eu pensava comigo assim, ei, não, aqui, oi? Sabe aquela coisa? Como assim? Como assim? Tô sendo um show de samba, o cara tá mandando sapecando. Precisa disso, sabe? Daí... Precisa. Se não precisasse, não estaria tocando. Não estaria tocando, não estaria no set list. Cara, toca na rádio todo dia, toca na playlist de quase todo brasileiro todo dia. E a música é isso. A música é isso. Quando você acerta na música. E o legal é que você tem esse aval moral pra fazer isso. É uma pena mesmo o Renato ter ido embora assim tão cedo, porque a mãe do Renato, a dona Carminha, é muito querida. E a dona Carminha, às vezes a gente tá, quando ela vem pra Curitiba, a gente tá junto, ou a irmã dele, a Carmen, mas a dona Carminha sempre fica olhando pra mim, porque eu sou um júnior, e ele também era júnior, né? Ela fica me olhando, pô, Júnior. Pô, o Júnior tinha que estar aqui, né? Ela fica assim, pô, se o Renato... Imagina o que ele não estaria fazendo. Mas eu acho que o universo é maior do que isso. Eu acho que o que ele tinha para dar, ele deu. Tenho certeza absoluta disso. No tempo certo dele. Infelizmente, a gente não vai ter mais ele naquela configuração. Mas você vai estar fazendo jus à obra que ele deixou. E tem esse material inédito que algum dia... não, por favor, não, eu quero data agora. Data. Não, é que para eu tomar essa atitude eu tenho que... Ontem mesmo um amigo meu, um produtor do Rio, me ligou, me deu uma bronca, falou, cara, você vai deixar esse material... Mas e por que não solta? Por quê? Não, porque
Porque, por exemplo, se eu errasse nas palavras aqui, amanhã já tinha um cara ligando para mim. Agora não é hora, entendeu? A legião é maior. É assim, maior no que diz respeito. Mas esse trabalho, além de estar com você, ele é teu também. É meu também. Então. É meu também. Acabou? Acabou. Mas assim, é como eu vou fazer isso. Ah, sim. Tem que ter toda uma estrutura para Eu não posso, fundador da Legião Urbana, lança material. Eu não posso lançar um material minimamente mediano. Mas aí que tá, entendeu? agora é o momento eu tenho que pensar na Inglaterra. Eu tenho que pensar em empresários, entendeu? Então é isso que eu penso. Alô, Mainar! Vamos fazer esse trampo aí. Então, ainda mais EMAI, né? Alô, Mainar! Ele foi da EMAI, o John. Ele foi da EMAI, ele foi da Real Music, foi da Sony, Sony México. Não, eu tenho o maior respeito por ele. O Márcio Bahia, esses caras, eu tenho um super um nível respeito, absoluto, né? Porque eles cuidavam do artista e da música que eles iam colocar. Do repertório. Eles ficavam horas e horas dentro do estúdio colando fitinha e não sei o quê. Esses caras são muito importantes. Não é? E o Renato Mainar faz isso comigo até hoje. Ele vai lá, me manda as músicas. Não, daí ele só responde: esse aqui tá uma bosta. Esse aqui tá maravilhoso, vamos lançar isso aqui, vamos gravar isso aqui, não mexe em nada. Aí troca essa palavra aqui que tá horrorosa. E eu amo. Tá cuidando. Nosso trabalho é muito bom junto. E, pô, você tem essa coragem de fazer isso aí, porque o externo é muito fácil de resolver. Porque você tem uma bagagem muito grande, é muito grande o que você representa. Eu acho que é mais você ali. Depois daquele esporro que eu levei ontem, eu acho que... Não, vai estar levando outro. Não, de vez em quando é. Vai estar levando outro. De vez em quando é bom levar uns empurrões. Não temos tempo a perder. Ainda somos jovens. Temos nosso próprio tempo, mas assim, o tempo de todos está correndo também. Para que guardar um material que pode também fazer a diferença na vida de outras pessoas. É que eu quero caprichar muito nele, entendeu? Muito. Nunca espere o momento certo para começar um negócio. Nunca. Isso nunca vai acontecer. É verdade. Nunca vai acontecer. Tem que fazer. Uma hora vai estar pronto, você vai falar, caralho, lançou. Sabe? Se ficar muito tentando moldar o negócio... Renato moldava tantas coisas? Não, moldava, mas sem perder tempo. Moldava, pensava, fazia. E ele só pensava nisso, né? Ele era um cara que só... eu vou ter que... Bora, então? Bora, então? Bora. Tá tudo na tua mão, né? É isso. Então, eu quero... Estamos chegando no final do episódio. Vamos fazer uma parte 2? Vamos. É perfeita as histórias, tem muita coisa ainda que eu quero te perguntar. E eu tenho um último quadro do programa que eu pergunto para todo mundo, que é a cápsula do tempo. Eu poderia chegar para você que é de 10 anos para frente e 10 anos para trás. Cápsula é um bom nome. Cápsula. Aí, ó. A cápsula do tempo é um bom nome. A gente fica dentro do estúdio, né? É uma cápsula. A gente e o tempo passa diferente, né? Exatamente. Eu pergunto para as pessoas, imagina, eu pergunto para as pessoas sempre assim, o que elas fariam antes, 10 anos antes, se tivesse que fazer uma coisa diferente e tal. Eu poderia te perguntar assim, o que você faria na virada do Legião antes de sair? Porque eu não vou te perguntar isso porque eu sei que você tomou a decisão certa. E você fez o certo para você e isso é incontestável. Então, eu vou manter o nosso padrão no programa e voltar para 2013. 2013, você lembra de você em 2013? Lembro. O que você estava fazendo? Eu estava começando a trabalhar esse material. Perfeito. Pensa você hoje, do jeito que você tá, você vai estar andando na rua assim e você cruza com você de 13 anos atrás. De 10 anos atrás. E você chega para você e te dá um conselho com a cabeça que você tem hoje. O que você falaria para você? De 10 anos atrás. Você vai trabalhar muito mais do que você imagina. Isso é ótimo. Eu trabalhei muitas horas. E qual eu não imaginava que eu ia trabalhar, mas eu não sabia que ia trabalhar tanto, entendeu? Mas isso é perfeito. A pessoa que está trabalhando, ela está viva. E a gente, principalmente, a gente precisa estar trabalhando. A gente não pode ficar no ócio. Mas quando eu falo em trabalho, não é só... que no decorrer do trabalho, você às vezes vai encontrando umas figuras que não são legais. Tem as pessoas que são muito legais, tem os anjos que aparecem, né? Nossa, mas tem uma galera que eu vou te contar, são anjos, né? São os anjos. São anjos, né? São, todos eles são.
Mas às vezes a gente encontra uns caras do governo oculto, entendeu? Que é uma outra galera. Que tá ali, que olha para você como se fosse um produto, entendeu? E às vezes eu tive que rescindir 2 contratos. Então o que eu diria para mim é: chame um advogado na hora de assinar o contrato. Sabe que não é a primeira Chame pessoa que fala isso pra mim. Porque, e converse com a pessoa na tua frente e questione todas as cláusulas. Porque nas brechas, se diz que o demônio mora nas brechas, né? É ali. Eu tive que... Foi difícil. Eu me desvencilhar dessas pessoas foi muito desgastante. Cara, mas impressionante como isso é o que mais falam aqui no programa. Isso devia ser uma matéria, né? Teria mais cuidado com o contrato. Gente, você que está aí trabalhando num projeto novo, que está se envolvendo com outras pessoas, que vai... Cara, acerte tudo antes, não... a voz de experiência, um monte de gente com muita experiência falando isso sempre. Não custa nada. Chama o advogado na frente da pessoa que está colocando as cláusulas, com o advogado dele, fala, vamos... De conversar. Boa, mas de boa. Claro, ninguém tá falando essa cláusula aqui é isso. Daí o advogado fala, essa cláusula é isso. É isso mesmo? Daí o cara, não, então vamos fazer diferente. Vamos alterar aqui, claro. Cara, isso vai ser muito melhor. Porque quando a pessoa te entrega um contrato e você começa a questionar, pelo telefone fala, opa, peraí, mas você está questionando isso? Daí já começa a criar... Já é ruim, tem que ser pessoalmente. Pessoalmente é tudo na vida, né? E agora, perfeito, maravilhoso. Uma dica maravilhosa para você que está começando aí, galera. E nem quem está começando, quem está se aventurando, né, em tudo. Vamos de 10 anos para trás, vamos pular para 10 anos para frente, 2033. Você vai deixar um recadinho para você de 2033. Lá em 2033 a gente manda uma notificação com um vídeo pra você ver o que você falou pra você. Entendi. Mas agora deixa um recadinho pra você com a cabeça que você tem hoje pra você daqui 10 anos. Mantenha a tua saúde, Cadu Novak. É mesmo? Mas eu mantenho, né? Você já mantém, caralho. Você tá super saudável aí. Todo mundo já morreu. Você tá aí de boaça, sossegado. Mas tem que ter, assim, se eu puder manter a minha saúde do jeito que tá tudo certo, sabe? Mas a gente tem que cuidar, porque tem a articulação, estar no palco a gente tem que se cuidar sempre. Né? Posso deixar um recado pra você? Deixa, eu quero. A gente vai ver esse recado mesmo. Cadu, ainda bem que você decidiu lançar esse material teu aí com o Renato Russo. Parabéns. Eu decidi? Não sabia, não. Deu bom. Fez sucesso pra caralho. Você mudou a vida das pessoas. Parabéns. Gostei. Mandou bem. Obrigado, Mia. Tá feito, Ricardo? Tá feito, Ricardo. Agora é com você, velho. Você tem 10 anos pra fazer essa porra andar. Sabe que 10 anos depois você já tá feito? Eu já te dei os parabéns pelo sucesso. Gostei. Vai, caralho. É isso aí. É isso. Tomara que os legionários amem. Vai todo mundo tá sedento há quantos anos por um conteúdo novo, uma coisa que foi feita de coração, sabe? É que o Renato não tá mais, entendeu? E às vezes eu sinto que eles querem ouvir o Renato, mas o Renato não tá mais. Mas a arte dele tá. Mas a arte dele tá. E vai estar na mão do cara que fundou a banda. Porra, velho, então, tá tudo pronto. Vai aí, ó, esse é meu recado, tá feito. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, Caissara Brasil, Teodora Panic, e também tem presentinho pra você. Você falou que você gosta de jambu? Eu amo jambu. Tá na mão. Caissara Brasil ganhou, no primeiro ano de Caissara Brasil, eles ganharam o segundo lugar da melhor cachaça do Brasil. Meu Deus. Primeiro ano de Caissara Brasil. Imagina como é que tá isso aqui agora pra você. Eu tô feliz, os meus amigos estão mais felizes ainda que eles vão me ajudar. Fique gente, à vontade, obrigado com seu presente. Caissara Brasil, olha só. É daqui do sul? Feito aqui. Mas jambu feito é lá de por Belém. ele aqui, ó. Ele que faz. Mas você é de Belém do Pará? Não? Porque jambu é aquela coisa, né? Dá um... É legal. É gostoso demais. Uma delícia. Já tomou uma cerveja depois de tomar um jambu? Não. Faça isso. É uma outra experiência. É mesmo? Tem que fazer tipo raiz, assim. Você pega um shot de jambu, dá um bochecho pra ficar tudo amortecido. Nossa. E aí toma um golão de cerveja. Meu amigo. Foi um prazer
Foda estar aqui com você. Aprendi demais. Que bom. Tua vibe incrível. Eu desejo muito sucesso pra você. Vou ficar te enchendo o saco pra você lançar todo esse material. Por favor, me enche o saco, então. Vou ficar. Quero ir no teu próximo show. Tá bom. Posta lá nas redes. Tá. Vamos trocar contato, é isso aí. Vou ler seu livro, vou dar um feedback pra galera. Ó, galera, o livro Música Urbana, o início de uma legião. Temos aqui os álbuns também do Cadu Lambach, nosso querido Paraná. Vocês deem uma pesquisada, porque é instrumental, né? Bom, é qualidade tá aqui, já sei disso. Muito obrigada pela sua presença, foi incrível. Foi uma delícia, obrigado. Valeu, Cadu! Obrigada! Até o próximo episódio de Além do Rock.